Como iremos agradar ao Pai se nós, como filho, não queremos fazer aquilo que o Pai deseja que nós venhamos fazer? Então nós devemos, para 2013, mudar essa mentalidade, mudar essa situação. Você deixa o futebol porque aquilo não vai te dar nada. E se liga na palavra de Deus, que é fonte de vida para a sua vida. Depois você vai lá, ou a internet está aí, você vai lá e clica, e você vai sofrer até menos com o seu time. Ele já viu, perdeu, então você nem assiste, você deixa para lá. Amém? Mas o importante é você ser cheio da palavra de Deus. Ser cheio da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos colocar de pé. Eu quero fazer uma oração pelos irmãos que estão enfermos, justificar a ausência de nossa irmã Vilma, nossa irmão Carlos, Telmo e Pedro, que justificaram aí a ausência deles. O Pedro um pouco com febre, febril, Vilma também. E eu quero neste momento, antes de fazer a leitura, fazer uma oração, um clamor por esses irmãos. Quantos creem que Deus é Deus que cura eles lá neste exato momento? Você crê nisso? Eu creio. Aleluia. E 2013 é o que Deus tem para nós. Eu vou estar passando para vocês depois o tema no dia 31 para o ano 2013, que Deus tem para nós. Nós cremos que Deus vai fazer coisas grandes. Amém, Jesus. Aleluia. Mediante a nossa fé e a nossa atitude. Feche os seus olhos e você vai pedir na sua oração, nada para você. Você vai pedir: Senhor, toca na vida da Vilma, que está enferma, febril, com dores, na vida do Pedro, leme aquela criança e cure-os para a glória do teu nome. Essa é a oração. Aleluia. Soberano e eterno Deus, ó Pai, a tua palavra, Senhor, mediante ela, nós estamos aqui num ato de fé, num ato profético, liberando uma palavra de cura nesse exato momento. Que toda dor, Senhor, na vida de Vilma, na vida de Pedro, Senhor, toda dor na vida dos nossos irmãos que porventura aqui estiver nessa noite, mal-estar, dor de cabeça, dor nos rins, dor nos ossos, ó Pai, que o Senhor venha nesse momento tocar e eliminar toda dor para a glória do teu nome. Senhor, toda infecção, Senhor, bata em retirada na autoridade do teu nome. Que a cura venha, que a saúde chegue, que a alegria venha, para que o seu nome mais uma vez venha a ser exaltado e que os nossos irmãos venham dar testemunho, ó Pai, mais uma vez do teu poder, da tua glória. Tu é Deus, ó Pai, que opera, Senhor, quando os momentos impossíveis, quando a situação está contrária, o Senhor entra com providência. Te pedimos nessa noite, a tua igreja clama, Senhor, a ti, lhe pedindo por socorro na vida desses irmãos. Toda dor vai embora, todo mal-estar vai embora, no nome de Jesus, e que esses irmãos venham ser curados e tocados nesse exato momento, para a glória do teu nome. A igreja concorda dizendo amém. Glórias a Deus, aleluia. Diga glórias a Deus. Obrigado, Deus. Aleluias. Abre sua Bíblia comigo neste momento. Vamos apreciar a palavra do Senhor. Algo que o Senhor tem para nós nessa noite. Na noite desse dia, desse sábado. Glórias a Deus. Em 2 Samuel, livro histórico, capítulo de número 8. Glórias a Deus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Livro histórico de 2 Samuel, capítulo de número 8, versículo 1 até o versículo de número 6. Todos encontraram? Diga glórias a Deus. Se você não encontrou, escola bíblica dominical está na tua Bíblia. É só você procurar aí que você vai encontrar. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Leiamos o texto que diz: E sucedeu,
depois disso, que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou, repita comigo, Davi feriu. Davi sujeitou os filisteus. E Davi tomou. Amém. A Meteg Amá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi charretou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Aleluia. Olha para o teu irmão, aponta o dedo assim de profeta para ele. Como eu já disse, não um dedo de acusação, mas dedo de profeta. E diga para ele assim: aonde você for, o Senhor tem vitória para você. Tome o teu assento glorificando o nome do Senhor. Vamos apreciar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero falar sobre o tema: aonde você for, tem vitória para você. Aonde colocarmos a planta do nosso pé, Deus tem vitória para nós. Glória a Deus. Deus tem conquistas. Deus tem terras. Deus tem tesouros. Deus tem bênçãos para fazer em nossas vidas, na sua família, na sua casa. Nós encontramos aqui Davi, ele ferindo o adversário, ele derrotando todos os adversários que apareciam diante dele. Davi vencia, Davi os fazia, sujeitava a eles, e Davi os fazia tributário, e Deus era com Davi em todas as áreas. A verdade é que o capítulo 8 aqui de 2 Samuel, ele deveria estar cronologicamente no capítulo de número 5 para o capítulo de número 6, quando Deus dá a vitória a Davi sobre os filisteus. Mas aqui o importante que o Senhor tem para nós aqui nessa noite, para você aqui nessa noite, que não adianta simplesmente você derrotar o adversário. Não adianta simplesmente você vencer uma batalha. Você tem que sujeitar, você tem que dominar, você tem que manietar o adversário, você tem que tirar ele do controle, e você está no controle. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Você é um campeão de Deus. Você é um soldado do Senhor. Você é um guerreiro do Senhor. Você não foi chamado para andar de cabisbaixo. Você não foi chamado para ficar aí fraco, ou dizendo ser fraco, porque a palavra não diz isso a respeito de nós. A palavra do Senhor nos diz, em Mateus 12, 29,
que não há possibilidade de tomarmos ou de vencermos o valente se nós não o manietar. Se você quer tomar algo, se você quer vencer as batalhas, você precisa se posicionar. Você precisa manietar o adversário. O que é manietar? Manietar é impedir o movimento desse adversário. Ele vai ficar amarrado, ele vai ficar preso, ele vai ficar sem ação diante de você. Então nós entraremos e iremos tomar aquilo que é direito nosso. Você tem promessa, nós temos promessa, mas para tomarmos posse das promessas, nós precisamos manietar o adversário. Não simplesmente derrotá-lo, nocauteá-lo. Ele vai se levantar de novo. Ele vai vir contra o exército de novo, contra a sua vida de novo. E nós encontramos aqui que Davi, ele não só ele feria os filisteus, como ele subjugava eles, e muitas das vezes ele os fazia tributar, eles tinham que trazer presente, eles não tinham querer, eles não tinham o que dizer, o que falar, eles não podiam reivindicar nada. E aqui, quando Davi está dizendo que Davi os subjugava, subjugar é submetê-los pela força, reprimir, conquistar. Quantos aqui estão dispostos a conquistar em 2013? Conquistar, tomar posse de tudo que o Senhor tem para você. Não simplesmente ouvir uma palavra ministrada, não simplesmente ouvir uma liberação profética, uma palavra dizendo que você tem bênção e que Deus vai fazer. Você precisa se posicionar. Lutar. Não recuar, mas lutar diante da situação. Foi falado muito aqui sobre peleja. E peleja, aonde tem peleja, aonde tem tribulação, aonde tem situação contrária, aonde é problema, aí está a vitória de Deus na tua vida. Aí também está a bênção do Senhor. Tem muito problema, tem muita adversidade, pode ter certeza que a vitória de Deus está aí pertinho de você também. Para Deus mudar a história. Mas eu preciso o que? Lutar. Eu preciso o que? De uma estratégia. Eu preciso de quê? Me posicionar. Eu não posso aceitar as situações do adversário. Eu não posso simplesmente vencê-lo um dia. Eu tenho que sujeitá-lo. Eu tenho que sujeitar os meus desejos, as minhas vontades, o meu querer, para que o inimigo não venha ter lugar para agir, para que eu não venha ser pego na mesma armadilha, nas mesmas ciladas, ou nas astutas ciladas que o inimigo ele lança diante do povo de Deus, em que muitos caem nas mesmas ciladas. E Deus não quer isso para nós. Nós encontramos na vida de Davi, ele tomando posicionamentos importantes, ele vencendo, ele consultando a Deus, Deus te dando estratégia para ele. Não tem como vencer o adversário longe de Deus, longe do Senhor. Em tudo precisamos consultá-lo, em tudo precisamos falar com ele. A palavra do Senhor nos diz, em Romanos 8:37, mas em todas essas coisas somos mais o que? Vencedores. Olha para o teu irmão e diga para ele, você nasceu para vencer. Você nasceu para conquistar. Glória a Deus. Paulo, ele está dizendo, mas em todas estas
essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu sou um vencedor. Queira o inferno ou não, eu sou um vencedor. Queira o adversário ou não, queira a minha situação não seja favorável ou não, eu sou um vencedor. Você é um vencedor. Com ou sem dinheiro, com ou sem brincar, com ou sem drive license, você continua diante de Deus sendo um vencedor. Aleluia. Porque Deus falou que nós somos vencedores. Amém. E se Deus falou que nós somos vencedores, Oh, glória. Aleluia. está falado. Deus, aleluia. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que tudo subsiste através da sua palavra. Aleluia, Deus. As estrelas, os planetas estão ali, o mar que não pode avançar porque está lacrado com o cadeado de Deus. E esse Deus está dizendo: o meu filho é vencedor. A minha filha é vencedora. A igreja do Senhor, as portas do inferno jamais irão prevalecer contra ela. Somos vencedores. Glória. Segundo Coríntios 2:14, Paulo ele diz: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo por meio de nós. Graças a Deus que nos faz triunfar, me faz andar vencedor, Glória a Deus. me faz andar conquistador, me faz vencer os obstáculos. Aleluia, Jesus. Porque se o mundo olha e diz: ele é fraco, o Evangelho e a palavra de Deus diz que no Senhor nós somos fortes. Aleluia. Glória a Deus. Ei, O mundo diz que somos loucos, mas diante do Senhor os loucos fazem com que os sábios ficam sem sabedoria alguma. glória a Deus. Para o mundo a aparência é importante, mas para Deus o posicionamento, a atitude, a fé, o amor, a convicção é maior. Não importa se Deus nos conduz para um local como conduziu o profeta Ezequiel. Não importa se estás num vale de ossos secos, mas ali, se Deus falou que tu será vencedor, vencedor e vai triunfar, no vale de ossos secos vai ter vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus chama o profeta e diz para ele o quê? Profetiza. Aleluia. E é isso que nós precisamos fazer. E é isso que o cristão precisa fazer. Na sua casa, no seu lar, na sua empresa, no casamento. 2013, você não vai mais aceitar acusação, afronta do inimigo, do adversário. Você vai vencê-lo, você vai fechar a porta, você vai subjugar, você vai dominar, você vai tomar posse de tudo que Deus tem para você. Amém. Você vai profetizar. Osso seco tenha vida, Aleluia a Deus. mediante a palavra de Deus. Glória a Jesus. Que venha nervos, que venha pele, que venha os tendões, mas que tenha vida. Glória a Jesus. Nós não vamos aceitar que os ossos permaneçam secos, que os problemas continuam, que a adversidade toda vez venha. Ela pode vir, mas ela vai ter que vir numa dose maior, porque se ela vir da mesma dose, ela já não me vence mais. Glória. Porque nós vamos nos posicionar diferente. Aleluia, Jesus. Diferente. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: se tem lutas, se tem gigantes, aí a vitória está te esperando. Aí a vitória está nos esperando. Aí tem algo para você. Aí a bênção do Senhor está aí diante de você. Glória a Deus. É muito bom ouvirmos aquela palavra lá de Josafá, em que o Senhor chega e diz: Josafá, diga para o povo que nessa peleja não terás que pelejar. Simplesmente estejais de pé,
estejais olhando o livramento que o Senhor vos dará. É muito bom, não é verdade? Oh, glória a Deus! Mas às vezes o obedecer se torna mais difícil do que agir. Para muitos, eles preferem agir do que obedecer. E às vezes Deus quer simplesmente que você obedeça. Simplesmente Ele está dizendo assim: você vai obedecer, você vai pôr os cantores na frente dos armados, ninguém vai levantar espada, porque eu sou Deus que dou vitória sem espada. Eu sou Deus que faço do jeito que eu quero. Se é para pôr os cantores diante dos armados, é para ser assim. Se é para ir como Gideão, só 300 é só 300. É do jeito do Senhor. Se Ele está dizendo é para rodear Jericó, é para rodear Jericó. Obedeça, porque Deus vai dar a vitória. Aleluia, Jesus. Porque se formos pelejar, nós não vamos vencer. O Senhor é a nossa força. Ele é chamado o Senhor dos exércitos. Aleluia, 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 Deus. Ele é soberano. O homem, o soldado valente, o cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Pode se preparar, pode se organizar, mas a vitória vem do Senhor. Quantas vezes Israel estava preparada e Deus fez com que eles viessem perder? Mas quantos momentos Israel não tinha nada em mãos, mas o Senhor parou o sol, parou a lua e mudou a história e deu a vitória para eles. Aleluia. É Deus que vai fazer. É Deus que vai operar. É muito importante nós entendermos isso. Que não basta simplesmente derrubar o gigante. Se nós lermos segundo 1 Samuel, capítulo de número 17, todos conhecem a história de Davi. Ele ainda não era rei, ele era um pastor de ovelhas, estava atrás da malhada, cuidava das ovelhas de seu pai Jessé, mas ele já tinha intimidade, ele já era um guerreiro, ele enfrentava o urso, enfrentava o leão, ele estava ali preparado. Ele chega ali naquele local onde estava tendo uma guerra entre Israel e os filisteus. Saul era rei. Davi chega ali, franzinino, sardento, ruivo. Ele se aproxima ali. Ele ouve aquela afronta, ele ouve a peleja. Ele ouve o incircunciso Golias de 2 metros, quase 3 metros, 2,90 metros de altura, ele ali insultando aquele exército de Saul, e diz o texto que eles ficavam atemorizados, ficavam preocupados, com medo. E Davi ali, olhando a afronta de Golias, que chegava por 40 dias, de manhã e de tarde, ele dizia: envia-me um homem para me enfrentar, envia-me alguém que venha lutar comigo. Aquele que me vencer, nós iremos então ser servos de vocês, seus servos. E Davi, diz o texto, você conhece a história, Davi, ele se prepara, Davi está ali, e o adversário, ou melhor dizendo, Saul, ele tenta já sem unção, Saul já sem, dentro dos propósitos do Senhor, Saul já desviado da presença de Deus. Saul tenta chegar para Davi e dizer: ó Davi, usa a minha espada, usa a minha coraça, usa o que eu tenho para você, porque você não pode ir contra ele. Você é jovem, você não tem condições. Ele já é um guerreiro desde a infância, e você agora, Davi, vai começar. Pelo menos usa a minha coraça. Diz o texto que Davi mal podia andar. Davi vestiu a coraça, mas não podia caminhar. E Davi disse: olha, eu não posso andar.
Eu não posso caminhar com essa couraça. Essa couraça é sua. A armadura que eu tenho é uma armadura espiritual. Aleluia. É essa armadura que Deus tem para você e para mim. Não é a couraça de um soldado, não é a espada, mas é a palavra de Deus, é a nossa espada. Oh, aleluia, a armadura de Deus é a presença do Espírito Santo em nós. Davi, ele disse, não, eu sou pastor de ovelha, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra esse incircunciso no nome do Senhor dos Exércitos. É ele que esse incircunciso está afrontando. E o texto diz que Davi, quando se aproximou e de longe Golias viu que era Davi franzinindo, Golias zombou dele, riu de Davi. Ele com um cajado na mão, o afoge do outro lado, e Golias não entendeu nada. E é assim que Deus quer fazer. O inimigo não vai entender o que Deus vai fazer na tua vida nesse restante de 2012, porque não acabou a bênção ainda para 2012. Deus tem vitória para você ainda esses dias. Ainda esses dias terá pessoas que irão receber uma resposta da parte de Deus para a tua vida. O texto nos fala que Davi, ele chega. Davi, ele se aproxima. Golias está vindo. O seu servo, o servo de Golias à frente com um escudo. Mas nada pode impedir quando Deus escolhe o homem dele, quando o homem é valente, como Deus tem vitória para nós. Ninguém pode impedir a nossa vitória. Armaram tudo, todos assistindo. E Davi, diz o texto, depois você leia, que Davi, ele apressou-se para ir de encontro a Golias. Olha para o teu irmão e diga para ele, você não pode ser lento. Você não pode ser lento para tomar as decisões. Você não pode ser lento na peleja, na guerra. Apressa-te. Davi, ele se apressa. Golias, ele avança. Davi pega a pedra e Davi lança a pedra. E Deus derruba o gigante. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga para ele, se você lança, você se posiciona, mas Deus te dá a vitória. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que Davi, ele derrota o gigante cai com o rosto em terra. Diz o texto, pode ler. Ele cai com o rosto em terra. E novamente diz o texto que Davi apressa, porque não vale simplesmente derrotar o inimigo. O negócio aqui, nós não queremos simplesmente nocautear ele, deixar ele aí, não. Nós vamos subjugá-lo. Ele não vai ter mais domínio sobre a tua vida. Em áreas da tua vida, ele não mais vai dominar sobre você. Ele não mais vai ter o poder de tocar em você. É isso que é subjugar. Não é simplesmente derrubá-lo. Davi derruba, ele cai, mas ele não está morto. Se deixa ele caído, ele iria se levantar. Os filisteus estavam olhando a peleja, mas Davi se apressa, ele está no chão, e Davi sem espada na mão, mas só com um alforje de pastor. Davi agora diz o texto que ele sobe em cima do incircunciso filisteu. Subjuga. O texto diz que Golias cai por terra, Davi sobe em cima dele, subjugando, dizendo, não tem vitória para você. Davi pega a espada do incircunciso e diz, você não mais vai afrontar. Foi a última vez que você afrontou o povo de Deus. De você não mais. Davi corta a cabeça do incircunciso filisteu. Isso é eliminar o problema. Olha para o teu irmão e diga para ele, não basta derrubar o gigante, não basta vencer o primeiro round, você tem que vencer a competição.
Aleluia. Você tem que vencer as batalhas. Glória a Deus. Não basta vencer hoje e amanhã, semana que vem, volta derrotado. Ei, Deus. E o Senhor ministrou meu coração fortemente. Na quarta-feira Deus falou o porquê da adversidade, os dois caminhos em que a adversidade adentra. Quando o homem se distancia de Deus, quando a nação se distancia de Deus, a adversidade chega. E quando a adversidade é Deus que permite ela na nossa vida, para Ele dar vitória. Oh, aleluia. Para Ele alcançar, para Ele salvar, Ele permite a adversidade. Mas Ele tem a adversidade no controle. Aleluia. Ele tem a adversidade até aqui, você vai na vida dele. Porque tem limite e tem prazo. A adversidade vai acabar e eu vou entrar na história e vou mudar a história. Aleluia, Deus. Eu vou reverter a situação. Eu vou transformar tudo. Davi, ele derruba, ele subjuga, ele mata o adversário. O texto que nós lemos fala que ele vence os filisteus, ele vence os moabitas, ele vence os sírios, ele vence e ele subjuga. Deus dá poder, dá autoridade para ele, dá estratégia para ele. E o Senhor ministrou meu coração. Diga ao meu povo: chega de simplesmente nocautear o adversário. Chega de simplesmente vencer ele por um tempo. Muitos no 2012 venceram em áreas da vida, seja financeira, espiritual, sentimental, venceram, mas não destruiu o adversário. A Bíblia nos diz que quando a nação de Israel adentrou na terra prometida, na terra de Canaã, Judá, Efraim, Manassés, muitos ali não conseguiram expelir, arrancar os adversários da terra que Deus havia dado a eles. Mas agora Davi está com essa situação em que o adversário, os cananeus, os filisteus, os jebuseus, muitos estão ali no meio deles. O que Deus está querendo dizer para nós é que nós precisamos não abaixar a guarda. Seja vigilante, esteja atento, não deixe a Gag com vida. Se Deus falou para eliminar, é para eliminar. Não faça como Saul: vou fazer paz com aquilo que não é para fazer paz. Vou ter intimidade, eu vou me relacionar com pessoas que eu não posso me relacionar. Não brinque com Dalila, não se aproxime dela, mas se distancie. Acabe com o gigante. Há pessoas que você conhece, talvez você já conhece pessoas que venceu, chegou para você, contou histórias: eu venci, eu tomei posse, todo alegre, sorridente. Mas passou-se 2 meses, 3 meses, caiu na mesma cilada, caiu na mesma situação. Por quê? Porque não eliminou o problema. Porque realmente, simplesmente derrubou o gigante, não o subjugou, não tomou posse, não eliminou, não permitiu que ele não viesse mais ser um perigo na tua vida. E muitas pessoas, às vezes, elas caem por quê? Porque elas não subjugam. Elas olham a situação e dizem: eu já venci, eu não preciso mais me preocupar. Isso é um perigo. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 11, versículo 24, 25, 26. Jesus, ele está sendo interrogado ali pelos a multidão, os fariseus, os escribas.
E no versículo 24 diz: ora, havendo o espírito imundo saindo do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontrando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, achando-a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado deste homem vem a ser pior do que o primeiro. São pessoas que tomam posse, vencem, Deus a vitória, vence a primeira batalha, a primeira peleja, mas depois acha que já é suficiente. E não é suficiente. A Bíblia nos fala que o inimigo ele é astuto. O inimigo, ele, sabendo que tem pouco tempo, ele está armando ciladas, arrumando meios, caminhos para nos atingir, para nos atacar. E a Bíblia nos fala que essas pessoas, o estado delas, ou a situação, elas que venceram, elas voltam a ser derrotadas. Elas passam a ser agora subjugadas pelo adversário. Por quê? Porque não eliminaram o problema. Porque não eliminaram a situação. Homens, mulheres, como Paulo ele diz em várias cartas e epístolas que ele escreve: eu me esmurro a mim mesmo, subjugo as minhas vontades, o meu querer, para que eu não venha ser pego nessas situações, para que eu continue pregando o evangelho e que eu mesmo não seja uma pessoa que venha perder a minha salvação. Você encontra por várias vezes o apóstolo Paulo dizendo, ele falando: eu preciso ser vigilante, eu preciso negar a mim mesmo, porque aquilo que eu devo fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não devo, eu me pego fazendo. Paulo ele está dizendo: eu preciso ter o domínio, eu preciso dominar. Se algo aconteceu no passado, eu preciso agora não permitir mais que o adversário, que o filisteu, seja lá o nome que você deseja, Jezabel, o que você pensar, venha novamente ser um obstáculo que venha derrubar você, atingir a tua fé. Nós não podemos aceitar mais isso. Nós precisamos subir mais um degrau e dizer: não mais, é o fim, é o basta. Eu sou vencedor, eu sou campeão, nada vai me parar, mas eu preciso manter o inimigo, a minha vontade, a carne, subjugada. Paulo ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou em constante luta, em constante peleja, mas maior é o Deus na minha vida. Aleluia. Aleluia. Vamos colocar de pé nesse momento. Há pessoas que às vezes eles não conseguem, eles caem um temperamento explosivo, uma situação, uma palavra que às vezes a pessoa não consegue, ela perde, ela é vencida em situações, em áreas, na convivência, palavras, situações, e nós acabamos o quê? Sendo subjugados pelo adversário. Nós temos que nos posicionar, dizer: não mais, não quero isso mais, não aceito isso mais. 2013 vai ser diferente. Aquelas ciladas que eu caí, aquela situação que me envolveu, aquilo que abalou a minha fé, aquilo que me entristeceu, não mais.
ficou para trás, e eu agora prossigo para o alvo que Deus tem para a minha vida. Eu vou prosseguir mais vigilante, vou prosseguir mais atento, vou prosseguir para o alvo, porque eu sei que Deus tem algo especial para a minha vida. Eu não vou permitir que o inimigo venha armar esse lado, mas pelo contrário, eu vou olhar e vou ver, vou ter o discernimento. A Bíblia nos fala que Davi charretou todos os cavalos. Ele inutilizou os cavalos. Ele cortou os tendões das patas traseiras dos cavalos para perder as forças do inimigo. Ele tirou 100 para ele. E ele aleijou os demais. Você não brinca com o adversário. Você não brinca com o inimigo. Ou você é cristão ou você não é. Nós não podemos dar legalidade para ele, porque sem legalidade ele já nos acusa. Agora, com legalidade, ele não bate a porta, ele adentra, arromba, diz a palavra do Senhor. Que o inimigo, ele não pede licença, ele arromba. O único que pede licença é o Espírito Santo, é Jesus, que diz a palavra: eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir, entrarei contigo, cearei e ele comigo. Mas o inimigo, ele vai tentar. Você conhece a história. Por várias vezes eles vão tentar voltar, eles vão tentar atacar, eles vão tentar mexer com você, armar as armadilhas. Mas maior que isso em nós, a única coisa que nós precisamos fazer é entender e nunca achar que nós já somos e já estamos preparados. Muitos cometem erros quando eles pensam que eles já não precisam mais de ler a palavra, que eles não precisam mais de estudar, que não precisa da escola dominical, que não precisa de ter confraternização, que não precisa mais de sacrifício.